Ok, Cláudia, os presença. Bora lá. Edema, tá? Então, eu falei que o edema, ele é o acúmulo anormal de líquidos. Ah, é um no WhatsApp, é um... É tudo aluno, tá, gente? Eu tô respondendo, é tudo aluno, em nome de Jesus. É constituído, então, pelo esse aumento do líquido no meu meio celular, que vai ser causado por um desequilíbrio. E aí, lembra que eu falei que aonde os sais minerais vão, a água vai atrás? Então, se eu tenho um desequilíbrio nisso, eu vou ter um aumento ali do meu plasma celular, tá? E isso vai causar o que a gente chama de edema. Quando o líquido, então, ele se acumula no corpo inteiro, gera um edema generalizado, tá? O sinal um edema por si só nem sempre vai ser o sinal de algum problema, tá? Mas ele pode ser sinais de problemas hepáticos, sinais de problema venoso, sinais de problemas urinários, do sistema urinário, tá? E pode ter várias causas, como, por exemplo, uma alteração no meu retorno venoso ali, ou às vezes você fica parada muito tempo. Tá? Porque quando você fica parado há muito tempo, não ocorre a circulação. Então, aquele sangue, ele vai ficando, diminui a circulação e o meu líquido fica parado dentro daquele meio celular, tá? Então, olha só, o edema, resumindo, é o acúmulo excessivo de líquido no meu meio extracelular ali, entre as células, ele pode ser o quê? Causado por um desequilíbrio. Então, várias coisas podem proporcionar esse desequilíbrio. Uma filtragem mal resolvida do rim, um excesso, às vezes, de água, tá? Quais são esses desequilíbrios? Pressão hidrostática, ou seja, o aumento do volume do sangue, o aumento da permeabilidade vascular, que é uma substâncias vasodilatadoras, regulação renal, meu rim não fazer essa liberação de sódio e de água, que a maioria é causa por isso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema renal, que faz uma hemodiálise, ela fica bastante edemaciada, tá? Pressão ocótica, que é aquele aumento daquela pressão intravascular ali entre os vasos, e a alteração da drenagem linfática, que é o acúmulo da linfa. Por isso que quando a gente vai fazer drenagem linfática, já devem ter visto isso como um procedimento estético, a pessoa fala assim, nossa, perdi medida demais quando eu fiz drenagem linfática. Por quê? Porque a drenagem linfática aumenta a perda de água. Para vocês entenderem como funciona, o sistema linfático, ele é um sistema paralelo ao sistema sanguíneo, que atua na nossa circulação, tá? Então, quando a gente falar de anatomia, eu vou explicar melhor isso, mas para vocês entenderem, é como se fosse assim, eu tenho um coração, tá? E aí eu vou ter aqui a minha artéria, que sai do coração, para os órgãos, e eu vou ter aqui a minha veia que volta com sangue para o coração. Beleza? E nesse meio tempo ele vai passar pelo rim, vai passar pelo fígado, ele vai ser filtrado e tudo mais. Só que, paralelo ao meu sistema venoso, eu vou ter aqui um sistema linfático que vai levar uma quantidade desse plasma, dessa água ali. Tá? Que vai ser que quando a gente às vezes transpira muito, ou às vezes a gente entra num processo inflamatório, essa linfa ela é filtrada e ali vai ser criados os anticorpos. Por isso que a pressão da artéria ela é sempre maior do que a pressão venosa. Tá? Então, meu sangue volta aqui com menos
menos água na minha veia, porque metade dessa água, vamos assim dizer simbolicamente, vai passar pelo meu sistema linfático. E aí a gente tem pontos de suor, por exemplo, axila, virilha, que são os pontos de linfonodos, que é onde a gente põe para fora o excesso de água, através do suor. Então, se esses pontos não estão trabalhando bem, a gente vai ter um acúmulo dessa linfa, dessa substância, que é ali uma substância do sangue. Depois ela é devolvida para o sangue aqui, ó, antes de chegar para o coração. Tá? Isso aqui vocês vão entender mais quando a gente entrar em anatomia, mas é só para vocês entenderem. Então, isso também é uma forma de causar edema. O que vocês têm que entender, que eu quero que vocês entendam? Principal, pode ter diversas causas, tá? E que o edema é o acúmulo excessivo de líquido no corpo. Ponto. E aí, a gente tem intensidade dos edemas. Opa! Perdão! Eu não vi que a minha câmera estava desligada. Não gosto disso, tá, gente? Desculpa de coração, eu gosto de aparecer porque eu sou parecida. Então, eu não vi que a câmera estava desligada. Bora. Então, a intensidade ali dos edemas. Isso vai ser como a gente vai olhar se um paciente está edemaciado. Ok? A gente vai espremer ali, geralmente nos membros inferiores, igual tá fazendo aqui na gravura, ó. Apertou, tirou o dedo. Tirou o dedo, qual é a profundidade que fica essa marca? Uma pessoa, essa aqui, ó, é um edema 4 cruz, que a gente fala. Tá? Que é o edema mais profundo. Então, a gente consegue saber, a gente, quando vai avaliar um paciente, que vocês olharem no prontuário, vai estar assim, edema e uma cruzinha. Edema, 2 cruzinhas. Edema, 3 cruzinhas. Edema, 4 cruzinhas. Cada quantidade de cruzinha significa a intensidade do edema. Significa que quando eu apertei, se foi uma cruzinha só, o meu dedo ele só afundou um pouquinho, ó. Agora, se for 4, olha o tanto que o dedo profunda, praticamente a unha inteira afunda. Entenderam? Então, se vocês pegarem aí a perna de vocês agora e fazer isso aqui, ó, vocês vão ver, ele afunda o quê? Nem a pontinha do dedo ali, praticamente, a não ser que você esteja demasiado. Tá? Você apertou e tirou e continuou aquilo ali, olha essa gravura aqui. É porque o meu retorno demora para retornar, eu estou bem edemaciada. Entendeu? Quando você não está demasiado, você aperta e não fica esse buraco, ela volta rápido. Quando você está demasiado, você aperta e vai ficar esse buraco onde você apertou. Quanto mais é demasiado, mais devagar é esse retorno. Então, mais tempo vai ficar a bolinha. Entenderam? Então, quando vocês olharem o prontuário e vestir uma cruzinha, 2, 3, 4, vocês entendem que uma cruzinha é pouco edema, 4 cruzinhas é muito edema. Ok? Então, eu posso dar na atividade avaliativa, a hiena aqui, ó, uma figura, colocar paciente, apresentou, chegou no coisa, queixando, edema nas pernas. Ao olhar o paciente, você percebeu 4 cruzinhas, ou essa imagem aqui. Você se depara com essa avaliação. Qual a intensidade do edema? Uma cruzinha, 2 cruzinhas, 3 cruzinhas, 4 cruzinhas, cruzinhas. Tá? Então, aí vocês vão ter que me falar, pode ser uma questão. Então, se eu ponho essa imagem aqui, eu pergunto para vocês, qual a intensidade desse edema? Entenderam? Cruzinhas, cruzinhas. Beleza? Isso é aí que é essa parte que vocês vão usar. Tá? Como que a gente trata um edema?
Diurético. Estimular o rim a fazer o quê? Filtrar, expulsar aquela excesso de água. Então, se um diurético pode levar a uma desidratação, em um edema, um diurético é indicado, porque são patologias opostas. Entenderam? Isso. Ou ele vai falar, minhas pernas estão inchadas. E aí, às vezes, a gente tem que perceber por que essas pernas estão inchadas. Falta de exercício físico. Nem sempre você vai precisar dar um diurético. Às vezes, só a pessoa fazer um exercício físico já ativa aquela circulação. Ativei aquela circulação, vocês têm que entender o seguinte: se a minha circulação vai mais rápido, o meu rim trabalha mais e filtra mais. Se a minha circulação é lenta, meu rim trabalha devagar e filtra menos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Resolvi entrar para academia, agora eu quero ser musa fitness, só que não, mas é obrigatório, né, para minha vida, para minha, né, enfim. Precisei. Por quê? Porque eu quis, mas precisei para mim. Falei o quê? Detesto malhar. Detesto. Tem um negócio na minha academia que chama plataforma vibratória. Não sei se já ouviram falar. É tipo uma esteira que fica o trem vibrando assim e você faz os exercícios em cima do trem vibrando. 30 minutos de treino equivale a 1 hora. Foi perfeito, nasceu para mim esse negócio. Né? Eu detesto. Toda vez. A primeira vez que eu fiz foi assim, surreal. Hoje já estou querendo ir no banheiro de novo. Eu fiz academia ontem. Sério, eu entro, aquela plataforma vibratória, ela ativa a circulação. Então, no dia seguinte, eu vou no banheiro loucamente. Porque a minha circulação está ativada. Então, meu rim filtra mais. Consequentemente, eu vou mais ao banheiro. Entendeu? Então, é óbvio que nesse primeiro mês, provavelmente, eu vou perder o quê? Líquido. Não, às vezes, só gordura. Mas eu posso até perder medida, mas por líquido, por ela ativar a minha circulação. Não, é tipo uma esteira. Você faz o exercício em cima da esteira. É mó legal. É caro. Mas a gente faz até atingir o objetivo, entendeu? Mas a gente deixa de fazer outras coisas. Vamos lá. Tranquilo? Beleza? Beleza. Outros distúrbios que vocês tanto querem, tá? É o quê? Trombose. Vocês falaram demais dela. Gente, eu vou precisar ir ao banheiro. Eu tô aqui e falei de banheiro da vontade. Só um minuto.
Voltei, obrigada. Bom, então, a trombose, tá? A trombose, ela é nada mais, nada menos do que a solidificação do sangue na luz dos vasos, ou do coração. Que é a luz dos vasos? No buraco do vaso, dentro do vaso. AS, tá? Que é o medicamento que é... Como é que fala? Tem um nome. E estou dando aula de farmácia e esqueci. Alguma Anticoagulante. coisa coagulante. Isso, anticoagulante. Tá? Por quê? Quando a gente fala de solidificação dos elementos do sangue, a gente está falando exatamente da coagulação sanguínea. Tá? O que é a coagulação sanguínea? Gente, é a casquinha do machucado. Aquela casquinha do machucado, ela é o sangue coagulado. Isso acontece dentro dos vasos. Logo, é aquele desenho que eu fiz para vocês. Né? Eu tenho um vaso aqui, ó. Eu tenho um vaso aqui. Se eu tenho algo que vai bloquear aqui, ó. Depende. Se deu alguma alteração, alguma coisa tem. Então, às vezes, é melhor prevenir. Por quê? Uma gestante, se ela tem o bloqueio das artérias que liga a placenta ao bebê, o que acontece? Aborto. Entendeu? O anticoagulante. Não, ele só vai ralear o sangue. Qual é o perigo do anticoagulante? A pessoa se cortar. Porque vocês concordam que quando a gente corta, a gente precisa de coagular para estancar o sangue. Se eu tomo um anticoagulante, esse sangue não vai ser estancado. Então, eu posso ter uma hemorragia. Esse é o risco de um anticoagulante. Ter uma hemorragia. Entendeu? Por isso tem que fazer o acompanhamento. Tá? A causa e o mecanismo para formar esse trombo aqui vai ocorrer por pelo menos 2 elementos dessa tríade, tá? Essa tríade de Virchow, sei lá, ela é 3 elementos que vão proporcionar a trombose aí, 3 possíveis elementos. Alterações dos constituintes do sangue, né? Então, meu sangue ele tem um fator ali, as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, se eu tiver um aumento ali dessas plaquetas, eu posso ter um aumento dessa coagulação sanguínea. Eu posso ter uma obstrução pelo fluxo sanguíneo, às vezes por outra coisa, tá? Como assim, professora? Às vezes por um processo cirúrgico que ficou ali, às vezes uma bolha de ar que fica ali na corrente sanguínea, tá? E uma lesão da parede vascular. Se eu tenho uma lesão nessa parede vascular aqui, ó, como resposta para reconstituir essa parede vascular, vai acontecer o quê? Uma coagulação que, consequentemente, pode bloquear aquele sangue. Tá ok? Então, vou reexplicar. A lesão, né, na parede vascular ou endotelial. Isso tem na apostila. Isso aqui é um distúrbio, não sei se na apostila está claro para vocês,
Mas essa alteração das paredes vascular, é essa aqui, ó. É um elemento da tríade. Tá? Fica parecendo, às vezes, que é um distúrbio circulatório, às vezes, como traz a apostila de vocês, eu acho que às vezes fica parecendo isso. Na verdade, isso é um elemento da tríade. Tá? A lesão das células endoteliais, ou seja, células do meu vaso, podem determinar o aparecimento de trombose. Isso é bem evidenciado quando a superfície dos vasos, em um ponto específico, fica sem células endoteliais, com exposição de colágeno e fibras elásticas subjacentes. Outros métodos para a produção de trombose é a presença de uma superfície estranha, tal como um fio cirúrgico, em contato com a corrente sanguínea. Em qualquer uma dessas eventualidades, o quadro trombótico se inicia por depósitos iniciais de plaquetas no sítio da lesão. Ou seja, as plaquetas, eu falei que causa o quê? Coagulação. Então, as plaquetas que vão causar coagulação. Então, se eu tiver uma alteração na parede dos meus vasos ou alguma substância ali, a coagulação é uma defesa do organismo. Ele vai ter como uma resposta essa coagulação ali do sangue, tá? Eu vou ter aqueles esquemas para facilitar esse entendimento para vocês. Pode passar? É só porque isso estava na apostila e eu sei que vocês gostam de seguir a apostila, então eu mantive. Na sua apostila tem partes que não estão escritas? Deixa eu ver. Talvez essa lesão endotelial não esteja escrito. O resto eu acho que tá. Desse slide e desse slide também. É? Tá, mas eu mandei para vocês, não tem problema, tá? Tá bom, Maria. Mas eu mandei para vocês, então não tem problema. A lesão do fluxo, a alteração do fluxo sanguíneo também é uma outra tríade ali, tá? Que vai ser o quê? O meu endotélio vai facilitar, tem uma lesão e surge, então, espontaneamente em locais onde há alteração na corrente sanguínea, particularmente quando tem uma velocidade reduzida ou quando se forma corrente de redemoinhos, o trono de obstáculos parciais. É aquilo do desenho, gente. Está muito complexo esse jeito que está explicado aqui. Não curti, não. Aí, um trombo, então, resumindo, é uma alteração no volume do meu sangue, que vai ser uma coagulação, que vai obstruir, é uma obstrução da minha corrente sanguínea. Ok? Essa obstrução, essa alteração nesse constituinte do meu sangue, que pode levar ao aumento do número de plaquetas na minha circulação, que vai levar a um trombo, pode ser feito após uma cirurgia, porque olha só, por isso que quando a gente faz uma cirurgia, a gente precisa tomar um anticoagulante depois da cirurgia. Por quê? Eu abri a pessoa toda. Qual é a resposta do meu organismo? Eu fechar aquilo que foi aberto. Como que eu vou fechar? Através de coagulação sanguínea. Concorda? Só que se é uma cirurgia, vocês concordam que o meu sangue tem que fazer muita coagulação sanguínea? É algo que ele não está acostumado.
Então, ele pode ter um desequilíbrio nessa coagulação e fazer mais do que realmente precisa e fazer um trombo. E bloquear a passagem ali na artéria. Entenderam? Como uma resposta excessiva àquele processo cirúrgico. Por isso que a gente toma um anticoagulante após uma cirurgia grande. Tá? Porque aí aquela resposta excessiva de coagulação é amenizada e vai ser feito somente o necessário. E aí entra a dosagem certa. Tá? E aí? Eu quero agora. Lembra que eu comentei o caso do filme que eu vi? Então, o paciente ele chegou com a perna edemaciada, com um bloqueio ali numa veia. Logo, se eu tenho um bloqueio na veia, tem um edema ali numa região e uma veia ali bem protusa, é o quê? Trombo. Como que a gente vai chegar a essa conclusão? Exames de sangue, que vai dar o número de plaquetas lá em cima. Tá bom? Só que essa plaqueta, como que a gente vai destruir esse trombo? Anticoagulante. Beleza? Nessa cena desse filme, o médico conhecia o paciente e o paciente gostava muito de uma briga. Então, o médico falou que não era indicado fazer um anticoagulante nesse paciente, porque ele poderia sofrer uma hemorragia pelo histórico dele de brigas. E aí ele opta em não dar e esperar o próprio corpo dissolver com o acompanhamento médico. Porém, quando o trombo se desloca, ele pode evoluir para uma embolia. Então, a embolia é o transporte do fragmento do trombo, ou de uma gordura, ou às vezes de gases, bolhas de ar dentro das seringas, na administração de medicamento endovenoso, tá? Que vai correr ali na corrente sanguínea. E que se vai para o pulmão, vai causar o que a gente chama de embolia pulmonar. Injeta ar, exatamente, tá? Cerca de 90% das embolias vão ser originadas de um trombo, ok? Mas pode ter também gordura, então às vezes aquele excesso de gordura se desloca da parede mesmo dos vasos, vai ali na corrente sanguínea e vai fazer uma embolia. Beleza? Às vezes um fragmento ósseo, tá? Então, qualquer substância que vai ali junto com o sangue, que não seja sangue, pode levar a uma embolia. Então, olha só. A trombose, ela vai ser a formação de um trombo, ou seja, de um bloqueio, no interior da circulação do indivíduo. O que é um trombo? Um coágulo de sangue. Tá acompanhando aqui? Esse coágulo, ele vai ter uma causa. Quais são as causas? A tríade de Virchow, que vai ser uma lesão endotelial, ou uma hipercoagulação do sangue, ou uma alteração do fluxo. Tá ok? Trombo é a coagulação do sangue. Essa coagulação sanguínea, ela pode evoluir. Pode propagar e crescer e bloquear aquele vaso todo. E aí pode levar a uma necrose do meu tecido, porque o sangue não vai passar. Pode formar um êmbolo, ou seja, se deslocar e ir para outro lugar. E aí ele fica correndo ali na corrente sanguínea. Aí ele pode dissolver, se desfazer
e vida que segue. Tá ok? Ele vai se desfazer geralmente com a ajuda de um anticoagulante. Os coágulos, né? Eles fazem o quê? Bloqueiam o fluxo de sangue, causa edema e dor na região. Que o meu sangue não chega. Pode causar hiperemia? Pode, naquela região que está obstruída, vai aumentar, vai ficar congestionada a quantidade de sangue. Então, quando a gente entende isso, a gente pensa inchaço, porque o sangue não está passando, está demasiado. A dor, porque a dor é uma resposta daquele músculo que não está recebendo oxigênio. Hiperemia, porque meu sangue está ali, ó, está ficando, igual tem uma batida. O que acontece? Congestionamento atrás da batida. Na frente está livre, mas atrás fica congestionado. É a mesma coisa. Então, vai ficar, aonde estiver congestionado, vai ficar com hiperemia. Mas quem tem a trombose, professor, Só um minutinho. falta de... Peraí que a menina está perguntando aqui, peraí. Anticoagulante. Paciente internado 15 dias tomando anticoagulante, ó. Depende de como evolui. Entendeu? Vai depender dessa evolução aqui, ó. Ele pode ou evoluir para uma dissolução, ou se esse anticoagulante não fizer efeito e ele tiver um bloqueio, dependendo da... A gente está falando, gente, de um bloqueio dos vasos. Eu estou dando o exemplo aqui de uma perna, que é o local onde mais acontece as tromboses. Mas e se esse trombo for numa veia cardíaca? Entende? Como que ele vai identificar? Vai ficar inchado, aquela veia vai ficar bem protusa, aonde está bloqueado, porque ela vai aumentar de tamanho, e aquela região onde estiver bloqueado vai ficar demasiado com dor. Parte do bloqueio para baixo vai ficar provavelmente cianótica, porque não vai ter oxigênio, e a parte para cima vai ficar com hiperemia. Entendeu? Não, é bem raro. Os médicos já, sabe, já conseguem bem identificar. E aí, o anticoncepcional pode levar a uma trombose, por quê? Porque ele aumenta a coagulação sanguínea. Por isso que pode levar a uma trombose. Tá? Quem ia perguntar de casa? Eu? Fala. Mas aqui, ô, professora, eu tenho uma tia que ela está internada. Os médicos diagnosticou que ela está com hemorragia, cirrose e trombose. Hemorragia. Tudo ao mesmo tempo. Aham. Por quê? Por quê? Porque ela bebe muito, né? Bebia muito. Mas aí agora ela foi para o hospital ruim e descobriram que, sem contar a cirrose que ela tá com trombose e ela tá com hemorragia, que eles não estão conseguindo parar a hemorragia dela. Gente, vamos pensar o seguinte. O vaso, ele é um tecido. Se aquele vaso fica bloqueado aqui por completo, ó, e eu tenho um bloqueio aqui, o meu sangue que está passando aqui, ó, ele vai ficar congestionado. Logo, essa parte aqui da minha veia, ela vai inchando, 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 que pode chegar um momento que pode fazer o quê? Romper. Rompeu, hemorragia. Vai constar que é uma hemorragia. Entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. Por isso que é importante o quê? Fazer o anticoagulante para dissolver, para não levar uma hemorragia. Entendeu?
Mas quando dá hemorragia, sim, professor, eles não conseguem acabar com a hemorragia, não, porque desde quando ela está internada, ela não está conseguindo. Depende do tamanho da hemorragia dela. Ela está meio que lascada. Por quê? Ou eles tratam, para eles tratarem a coagulação, eles têm que dar um anticoagulante. Mas um anticoagulante provoca hemorragia. Então, eles têm que ver qual é a prioridade. Por isso, a dificuldade do tratamento, entendeu? Porque ele trata um, piora outro. Ele trata o outro, piora outro. Ele tá até desenganou ela, professora. Porque eles estão desconfiados também que a hemorragia pode ser também através também um câncer. Tá achando que ela está com câncer também. Aí tem que investigar o que é isso, né? Lembra que o câncer, ele invade ali as artérias, tá? Gente, ficou claro isso aqui? Ficou mais fácil entender essa questão da trombose? Então, olha aqui, ó. Olha como é que vai ficar a trombose, ó. Não, enfim. Espera que eu vou voltar. Gente, nós vamos cair, tá? Caiu, entra no mesmo link. Ô, professora. Isso é bem relativo, tá? Falta de caminhada, de exercício físico faz parte também da trombose? Faz por quê? Porque aqui, ó, a alteração do fluxo sanguíneo. Eu preciso fazer minha circulação ativar. Então, se você é sedentário, você tem mais risco. Pode passar? Mandei tudo lá. Já, gente. Então, olha aqui, ó, eu tenho trombo bloqueando o fluxo. Então, provavelmente, ó, o trombo dessa mulher aqui, ela tá nessa região aqui, ó. Que olha aqui como que o pé tá ficando necrosado. Isso aqui, gente, cianótico, é falta de quê? Oxigênio. Porque o meu sangue, ele chega dessa região aqui, ó. Então, eu tenho um bloqueio aqui. Aqui não tem oxigênio, aqui tem. Ok? Beleza? Vou interromper, vamos entrar no mesmo link, ok? Bora lá, último link.